E aí, tudo bem? Esses dias eu fiz um vídeo, na semana passada, aliás, falando sobre esses conflitos que a gente tem vivido e surgiu um monte de gente querendo falar sobre guerra justa e mais. Dizer que essas guerras justas são justificadas nos ensinamentos espirituais, por exemplo, do Srimad Bhagavad Gita. Será que existe guerra justa e será que os mestres realmente endossam violência? É sobre isso que eu quero falar com você. Mas respira, calma, cutil. Antes de você, com seus dedinhos nervosos, sair por aí, assiste o vídeo, calma. Vamos falar sobre isso de maneira reflexiva, profunda e cuidadosa, beleza? E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, desse processo de olhar para dentro e se tornar hoje melhor do que você era ontem e amanhã melhor do que você é hoje. Aqui a gente fala de meditação, de filosofia da consciência. E se você acha que esse vídeo merece, deixa seu like, deixa seu comentário no comentário de alguém e manda ele para os seus amigos nas suas redes sociais. Isso ajuda demais que o canal cresça e que esses conteúdos cheguem a mais pessoas. Muito bem. De saída, eu quero dizer o seguinte. O Idris Shah, grande mestre Sufi, diz para nós que quando o ensinamento espiritual é literalizado, isto é, quando você entende ele de forma crua e literal, você está matando o ensinamento espiritual. E veja, isso é um pouco óbvio até. Porque se você considerar, por exemplo, no caso da tradição do Idris Shah, a tradição Sufi, que vem da tradição do profeta Muhammad, da tradição do Islã, a vida das pessoas descrita dentro do Sagrado Corão é uma vida de pessoas que viveram há 1.400 anos atrás. Então não dá pra gente comparar a vida dos povos que viveram nos tempos do profeta Muhammad, ou nos tempos de Jesus, ou nos tempos ainda mais atrás, nos tempos de Moisés, como tem esse monte de gente querendo usar o Velho Testamento como parâmetro fundamental para dizer as regras morais que a gente deve seguir na nossa sociedade e achar que isso vai ser aplicável. Você vê que interessante, o próprio Jesus, quando diz eu vim atualizar, eu vim dar vida à lei de Moisés, ele está dizendo, eu vim ressignificar essas leis, eu vim fazer vocês entenderem de um jeito novo, porque já faz muito tempo que ele passou pelo mundo. Posto isso, vamos falar da Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita é um texto que é um capítulo dentro de um poema épico, de um gênero de texto literário sânscrito chamado Itihasa. Itihasa são os textos que ganharam status de relevância espiritual, e Itihasa significa sim, de fato foi, mais ou menos, que é o Ramayana, Bhagavad Gita, que são poemas que contam de um passado épico do povo da Índia. Mais especificamente das famílias reais, de clãs que entraram em guerra e tal. O Mahabharata conta de um grande conflito, de uma guerra que encerrou o mundo como ele era antes. Ele acabou com a última Yuga, a Dvapara Yuga. Ela se encerra com a morte de Shri Krishna. Bom, se você nunca ouviu falar de nada disso, vale você saber que os Hare Krishna seguem este texto. O hinduísmo tem uma série de outros textos que dão profundidade e corpo para os seus ensinamentos, mas a Gita é um texto muito predileto de boa parte dos hindus, inclusive da minha linhagem de gurus, a linhagem da Kriya Yoga, essa daqui, porque é um texto acessível. A Gita tem a genialidade, a sobriedade, a beleza de ser assim. Imagina, os dois exércitos, as duas famílias resolveram se digladiar, os dois exércitos resolveram brigar. De cada lado do campo de batalha estão os justos e os injustos, os bons e os maus. Os Pandavas, os justos, e os Kauravas, os maus, os ímpios. Só que Arjuna, o príncipe herói, que é um dos grandes guerreiros do lado do bem, quando ele olha para o exército adversário, ele fica apavorado. Ele diz, eu não quero lutar, ali estão meus primos, meus professores, meu avô, todo mundo que eu conheço. Ainda que eu saiba que eles sejam maus, eu não quero lutar. A Bhagavad Gita é um capítulo gigante, dentro desse livro gigante que sozinho dá a Ilíada e a Odisseia juntas várias vezes. E aí o Arjuna diz para o mestre dele, que também é o cocheiro dele, Krishna, que é o melhor amigo dele, olha Krishna, eu não quero lutar. Ali estão os meus amigos, a minha família e tal. E todo o trabalho do Krishna é ensinar para o Arjuna a cumprir o dever excelente, Karma Yoga. Então, agir de maneira desapaixonada, cumprindo o seu dever, não interessa os resultados.
O texto é tão predileto de gurus, mestres de toda sorte, a história das emoções e da psique e dos dramas de cada uma de nós para a eternidade. Ali estão sintetizados os sistemas de práticas mais refinados que se conheciam na Índia. E, segundo todos os grandes mestres, e eu acredito nisso, de forma codificadas estão os segredos das práticas mais profundas, das sadhanas mais secretas, como é o caso da Kriya Yoga. O lance é assim, embora aquele texto seja um texto sobre uma guerra, embora aquele texto tenha sido muito provavelmente escrito para falar sobre os kshatriyas, a classe dos guerreiros, há especialistas literários, inclusive, que tenham dito que os brahmanes que escreveram esse texto fizeram-no da forma como fizeram, como uma grande crítica aos kshatriyas, para mostrar que eles eram um povo bárbaro que só ia se autodestruir. Por quê? Porque, spoiler alert, todo mundo morre no final. No final da guerra, todo mundo morre, é um pega pra capar, não sobra pedra sobre pedra, só matam filhos, matam netos, é uma carnificina dentro de um texto espiritual. Mas a Bhagavad Gita, que é um livro por si mesmo, que é A Canção do Senhor, é um texto excelente, excelente no seu nível mais prístino, né? Que fala do grande caminho daquele que quer conhecer a si mesmo. Sabe o que é mais legal? E o que desmonta todo o contexto do que esses ocidentais desavisados e que nunca leram os textos, os shastras, sob o comentário de mestres, perdem de vista, é que todos os indianos, desde a composição da Gita, mais de 2000 anos atrás, isso eu estou falando academicamente, os hindus vão dizer que o texto tem mais de 5000 anos. Desde mais de 2000 anos atrás, esse texto nunca foi usado como justificativa para se fazer guerra. Nunca! Eles sempre entenderam, todos os mestres entenderam que aquele era um texto que falava de uma guerra interna. O texto começa dizendo assim, Dharma Kshetre Kurukshetre, quer dizer, o campo de batalha do Dharma é o campo de batalha de Kurukshetra, o nome do campo de batalha é Kurukshetra. Ele diz assim, esse campo de Kurukshetra, Kurukshetre, Dharma Kshetre, eu não lembro qual que é a ordem, mas enfim, o campo de batalha onde essa batalha ocorrerá é o campo onde as leis da vida, onde a ordem do universo, onde o bom senso acima do bom senso, onde a lei cósmica universal impera. Onde é que é o lugar dessa batalha, se não aqui e aqui? Aliás, essa explicação exegética de Lahiri Mahashaya, né? Quando ele explica por que a Kriya Yoga não vai até o sétimo chakra, fica no sexto, ele diz assim, a batalha de Kurukshetra se dá no campo de Kurukshetra. Quer dizer, as coisas a serem resolvidas nessa grande guerra interna se dão no corpo e na mente. O espírito está bem resolvido, sempre esteve. Explicações e soteriologias herméticas à parte, o que eu quero dizer para você é, os mestres sempre entenderam este texto como um texto simbólico, que fala da guerra interna, e não como uma justificativa para a violência. Todos os mestres sempre entenderam o lugar da guerra para proteção e defesa e tudo mais, mas que ele ocupava um lugar, sei lá, secundário, terciário, quaternário, na busca de um ser humano que quisesse se libertar. A partir desse entendimento, inclusive, Shankaracharya vai dizer, olha, você tem que cumprir teu papel na vida, então você vai cumprir seus 4 ashramas. Você primeiro vai ser estudante, depois você vai ser chefe de família, depois você vai se aposentar e, por fim, como meta excelente, você vai renunciar a tudo, vai para a floresta para buscar contemplar nessa paz perfeita, não violenta, em que você se torna habilitado para se unir a Deus. Mas se você quiser pular essas etapas, você pode renunciar antes e se tornar um yogi. Beleza? A outra coisa que eu gostaria de dizer é, esses textos todos, a Gita, por exemplo, embora eu falo, sou professor de filosofia indiana, defendo que haja a criação da cadeira de filosofia indiana dentro das universidades do Brasil, porque sou uma excrescência, inclusive, porque em tudo quanto é universidade na Europa e nos Estados Unidos tem cadeira de filosofia indiana, aqui não. Esse tipo de filosofia não deveria ser apreciado dessa maneira meramente acadêmica, meramente estética, de você ler o texto e achar que entendeu, porque primeiro você precisaria dominar o sânscrito, e segundo, o que todos os mestres das tradições que vão dizer, para além da apreciação filosófica, esse texto contém chaves para a libertação da sua consciência, eles vão dizer para nós que você precisa de um mestre para te ajudar a interpretar um texto desse, senão acontece esse tipo de coisa que nós vemos ocidentais desavisados,
ouvindo o contexto da explicação da Gita, literalizando aquilo e fazendo a mesma cagada que eles fazem em relação, por exemplo, ao Velho Testamento e matando o significado espiritual do texto, ao invés de conduzir esse entendimento para si. E aí isso nos dá uma pista sobre outros aspectos dessa discussão sobre guerra justa e guerra espiritual. Quando a gente fala, por exemplo, no contexto da jihad, que é a guerra santa dentro do contexto do Islã. Todo mundo que entende a jihad como uma guerra compulsória, externa e necessariamente dominadora dos povos infiéis, torna o Islã uma coisa que o Islã não é. Uma religião violenta, bárbara, fascínora e assassina. Tudo o que os grandes mestres como Rumi, Kabir, os mestres contemporâneos, né, Hazrat Inayat Khan, o mestre da Irina Tweed, o Omar Ali Shah, esses caras todos sempre falaram. Você torna o Islã uma coisa violenta que não é o que ele é um caminho do coração. Essa guerra santa é a guerra interna, aquela que te leva a morrer antes de morrer. A mesma coisa a gente vai dizer, por exemplo, sobre os samurais, porque teve uma pessoa falando assim pra mim, eu li o livro dos 5 Anéis do Musashi, e aí eu entendi que a gente tem que ir pra batalha mesmo, e a maior honra do samurai é morrer em batalha. Então, o Musashi escreveu essas coisas em contemplação enquanto ele estava na jornada da vida dele. Mas no final diziam que ele se tornou um monge absolutamente pacífico, tendo inclusive histórias, na biografia dele, ele luta contra esse monge, né? Histórias de que ao tentar matar um velho praticante, um ancião que já era um mestre, ele ergueu a espada e não conseguiu desferir golpe algum, porque o mestre explica para ele, eu não expresso violência alguma no meu olhar, na minha presença, nas minhas atitudes, então não tem como você me ferir com violência. Eu não sou portador de esperança e medo. Tem um filme do Jet Li que eu gosto muito, esse aqui, O Herói. É um filme muito poético. Se você gosta de filme chinês, esse é um dos meus favoritos. E é a história do primeiro imperador da China. E tem uma passagem muito bela, porque todos eles estão ali deliberando se matam ou não o imperador. E um deles, o grande herói, entende uma hora que o ideal do herói é sacrificar-se por um ideal maior e não simplesmente exercer violência. E tem uma hora que o imperador entende isso e ele diz assim, o ideal excelente do guerreiro é quando a espada não está não mais na mão, mas no coração. Quer dizer, a espada não é mais um instrumento de morte, violência e assassínio, de ameaça do outro, mas um instrumento de dissecar. Espada é um instrumento de dividir, de separar, né? É um instrumento para viveka, um instrumento para separar o verdadeiro do falso, o certo do errado, etc e tal. Assiste o Herói, que é muito bonito. Então, o Musashi, na história de vida dele, mostra, e os outros samurais mostram que assim, embora a cultura samurai dissesse que a boa morte é aquela que você morre com a espada na mão, e é uma cultura extremamente tribal, sempre houve primeiro espaço de respeito aos monges, e o ideal de vida dos monges, o ideal de vida, por exemplo, de Dogen Zenji-sama, era um tal de abandonar toda a violência. Ah, Guilherme, mas você adora os Sikhs e os Sikhs são santos guerreiros. Verdade. Inclusive esse cara aqui, Guru Gobind Singh, foi o cara que instituiu a Khalsa, a comunidade de guerreiros e guerreiras para defender a comunidade Sikh. E o que acontece? Os Sikhs estavam sendo ameaçados por todos os lados, sendo massacrados e dizimados. Naquela hora era necessário que eles se defendessem. Ah, então, e o povo ucraniano? A mesma coisa. Eu já disse que eu condeno a invasão, tá? Porque eu condeno... Se você ainda não entendeu, o meu ponto é contra a guerra, não é contra a política externa desse ou daquele país. Não estou esquecendo de falar dos Estados Unidos, ou do Putin, ou da Ucrânia. Não é sobre isso, cara. O meu ponto, e aí sim vai ter gente que possa me acusar de ser muito idílico, e isso sim, talvez, se você não está sacando o que eu estou falando, você pode me dizer, porque eu diria, o meu ponto é contra a violência humana, e a pessoa pode me acusar de idealismo, dizendo, mas a violência humana existe desde sempre, e aí eu vou dizer, volte 10 casas, leia os livros da Riane Eisler, e veja que, historicamente, nós tivemos experiências humanas, organizacionais, nas quais violência não foi um parâmetro de resolução de conflito. Mas, assim, eu não estou falando que eu sou favorável a qualquer política de extermínio. Aí veio gente encher o saco aqui no canal dizendo assim, mas você faz vista grossa para outras ditaduras. Primeiro, esse é um vídeo circunstancial falando de um momento circunstancial. Dá para eu cobrir a história da humanidade inteira num vídeo, Matheus? Não. Então assim, você não falou da Venezuela, você não falou do Pol Pot, você não falou do Genghis Khan, você não falou... Cara, não dá. Mas eu condeno todas as formas de violência.
Fim da história. Sério mesmo que você vai, a essa altura do campeonato, falar assim, mas você não falou do Nhaque Tchucuruco. Você não falou da princesa Xoxoxô. Você não falou daquela personagem, a rainha Berutiel, que era a rainha dos gatos no universo do Tolkien, que era gondoriana e era violenta. Não, cara, eu tô falando de um evento pontual para discutir a humanidade. E sim, eu discordo de qualquer forma de violência. Mas a gente volta então no Sikhs. Só que eles precisavam se defender e sobreviver. Qual é a ética, qual é o ethos Sikh, e que é diferente do ethos dos yogis tradicionais, tá? O ethos dos Sikhs é: viva como um santo, mas se a vida dos inocentes e o Dharma estiverem em perigo, lute como um demônio. E Guru Gobind Singh banhava as flechas dele em ouro, porque ele era um guru que fazia às vezes de rei também, do povo Sikh. Ele banhava as flechas dele em ouro e atirava, né, nos inimigos e tal. Por quê? A flecha banhada em ouro, se a pessoa fosse só ferida, ela teria dinheiro para pagar o médico, se ela fosse morta, ela poderia pagar os seus funerais. Era uma noção digna de guerra, mas mesmo assim, guerra é um negócio feio, triste, indigno. E o ethos dos Sikhs, embora eu os admire demais, não é o ethos, não é o corpo de visão de mundo de boa parte dos outros yogis. A saber, os yogis hindus, os yogis budistas e mais do que todos os yogis Jaina. E olha que interessante, o avô do Ashoka, o grande imperador indiano, o nome dele era Chandragupta Maurya. Ele conheceu Alexandre o Grande, ele aprendeu a fazer guerra como ninguém. Ele instituiu na Índia um sistema de dominação tão poderoso que permitiu ao neto dele conquistar todo o subcontinente indiano, tirando uma partezinha do sul, e estender os domínios dele até o Paquistão, o Afeganistão, até Burma, Tailândia e tudo mais. E ambos, o Chandragupta Maurya e o Ashoka, quando foram amadurecendo, perceberam o horror que era a guerra, se tornaram monges, e o Chandragupta, que era Jaina, e cujo maior ideal dos jainistas é a Ahimsa, ele se emparedou numa caverna para meditar até morrer, para fazer penitência pelas violências que ele causou. Porque a mente dele se perturbava profundamente com atos de violência. E a minha questão aqui é, boa parte desses tio e tia do Zap, que estão aí falando a favor de porte de armas, estão aí falando a favor de guerra, estão aí defendendo violência, vocês nunca viram violência de fato. Com alguma exceção que aí vai aparecer falando, eu vi sim. Com a vasta maioria das pessoas, jamais viu outro ser humano morrer por assassinato na sua frente, no meio de uma circunstância de uma guerra. Esse é um dado que muda tudo. Aqui no Brasil, nós somos absolutamente privilegiados nesse contexto. Nós não precisamos ver o terror de uma guerra, exceto quem mora nas periferias, quem mora em tribos indígenas ou próximos a garimpos. Assista, por favor, Bacurau, para você ver assim, essas pessoas periféricas nessa situação de desigualdade desse Brasil tão cruel, vivem em situação de guerra. Mas você que está aí no YouTube assistindo esse vídeo e latindo aos quatro ventos as suas inverdades do WhatsApp, nunca viu violência desse nível visceral. E um parênteses aqui, o pouco quentu dessas violências. Quem entendeu que eu estou falando sobre o quentu de violências? Pegou, né? Pegou? Pitada de fenômeno para quem quer aqui, ó. Plim! Vocês não fazem ideia do que é o horror da guerra. Vocês não fazem ideia do que é o desespero de você estar ali freneticamente lutando para sobreviver numa batalha que você não causou, tentando matar pessoas que você nem odeia. É terrível demais. Os atos heróicos durante as guerras mais bonitos são aqueles de pessoas que usam o seu tempo, sua força, sua energia para tirar as pessoas da guerra, para salvá-las. Sabe, é muito triste que a essa altura da nossa história a gente contemple os horrores da violência com deleite. Eu gosto muito de romance medieval, eu gosto muito de ficção fantástica, eu gosto de história mesmo, eu estudo história pra valer. Inclusive quem vem aí e fala assim, o que você sabe de política? Eu fiz filosofia, gente, assim, eu tô mais habilitado pra falar disso que a maioria das tias do Zap, né? Sim. E eu li muito mais que a vasta maioria das pessoas que vêm torrar a paciência a favor da guerra. Nunca nem viram violência nesse nível, nunca nem irão pra guerra, e muito menos jamais leram o tanto que se precisa para formar uma opinião a respeito dessas coisas. Assim,
Eu leio romance medieval, eu leio essas coisas todas. Aliás, recomendo muito que vocês leiam os livros do Ken Follett, são bárbaros, assim. E antes, quando adolescente, eu achava aquilo incrível, né? Oh, meu Deus, o frenesi das batalhas. O Bernard Cornwell descreve isso muito bem. E aí eu fui amadurecendo e praticando sadhana. E aquilo que o Yogananda fala, né? Pode continuar lendo as coisas que você gosta. O que eu não prometo é que, ao fazer a prática, o desejo de viver essas coisas não suma de você. Porque agora eu leio essas coisas e eu fico horrorizado. Eu estava lendo uma cena do Ken Follett em que o pai vende a filha para um grupo de salteadores de estrada que iriam estuprá-la, e eu pensei, oh, porque isso ainda ocorre no Brasil. Vai visitar as regiões mais distantes. Sabe, vende a filha por uma vaca. Essas coisas, essas formas diárias, cotidianas de violência rolam, mas a guerra é muito, mas muito, muito pior que isso. Então, assim, existe guerra justa? Eu penso que, diante da possibilidade da aniquilação, todos nós temos o dever, o direito de nos defendermos e o dever de defender aqueles que não conseguem. E nisso eu concordo com o Sikhs completamente. E eu concordo que, em um mundo complicado como esse nosso, é difícil praticar a ahimsa de forma literal. Quem fala isso é Shri Yukteswar. O mundo tal qual foi organizado não convém a uma prática literal de ahimsa. Ele não está dizendo para você, dessa porrada. Ele está dizendo, olha, de fato, vai ter momentos em que você vai ter dilemas éticos que vão pedir de você uma atitude enérgica, uma atitude assertiva, uma atitude agressiva e, por fim, talvez uma atitude violenta. Mas o lance é, pessoas como Mahatma Gandhi mostraram para nós que no meio da loucura há meios hábeis de você criar uma outra forma de resposta. Recentemente eu li esse livro da Judith Butler, é realmente incrível, e é realmente incrível o tanto que ela foi criticada pelos colegas dela, pensadores de esquerda e tal, porque a galera quer revolução armada e tudo mais. E o que ela diz lá é o que o Gandhi já dizia, é o que os mestres Jaina já diziam milênios atrás. A gente fica estupefato ante a não violência, mais do que diante da violência. Para a gente fechar esse vídeo, a gente tem que considerar o seguinte: biológica, né, neurológica e socialmente, nós sempre fomos programados unicamente para dois tipos instintivos de resposta e suas nuances: para luta e para fuga. Então, os nossos mecanismos de defesa, ancorados no nosso sistema nervoso simpático, correspondem a ideias de luta e fuga. Ou você vai contra-atacar se você se sentir ameaçado, mesmo que a ameaça seja imaginária, ou você vai fugir. A paralisia, por exemplo, que é uma outra forma desse mecanismo de luta ou fuga, é quando dá pane no sistema. Você não sabe como reagir, você simplesmente paralisa, porque nossos antepassados, né, animais milhões e milhões de anos atrás, às vezes, quando se fingiam de mortos, o predador cheira, acha que ele morreu e sai fora. Então, a paralisia também é uma forma de mecanismo de luta ou fuga. É instintivo a nós, ou seja, é bestial a nós, lutar ou fugir. Mas é absolutamente genuíno, surpreendente, estupefacente, na verdade, que a gente consiga fazer uma terceira coisa que não seja nenhuma delas, que também não seja se paralisar. É algo nem mais bestial, nem mais humano, é quase angelical, por assim dizer. Você ser capaz de, ante ao horror, não se intoxicar por ele. Ante a violência, não fazer parte dela. Deliberadamente, bater o pé no chão, não fugir, não lutar no sentido de não violentar, mas lutar com outras armas, armas mais inteligentes, contundentes, agressivas também, naquela ideia que eu já falei para vocês, da diferença entre agressividade e violência, que a agressividade do grego vem de agride, ir direto, ser assertivo, e violência, né, do latim, que é violar, é destruir, é vilipendiar. Então, você ser capaz de desenvolver a ahimsa, você ser capaz de desenvolver essa qualidade prístina no coração, na qual, mesmo diante do horror, você não se mistura com ele, ainda que você precise dar respostas muito contundentes a esse horror, é muito poderoso. Mostra que você está para além daquilo que é corriqueiro. É antinatural a gente não ser nem violento e nem assustado, nem amedrontado. Desenvolver isso, essa coragem, essa bravura indômita ante ao horror, que você também seria capaz se não estivesse em vigília constante de si, isso é o que te torna capaz de um caminho genuinamente espiritual. Isto
é jihad, a guerra santa contra si mesmo. Isto é a batalha de Kurukshetra. Ante as vicissitudes, aos mimos do seu eu, você olha lá para todos aqueles exércitos do outro lado, que são quem? Os seres malignos dentro de você, que você considera como seus parentes. São seus costumes, são suas formas arraigadas de ver o mundo, são suas maneiras originais, tradicionais de ver a realidade como você sempre viu. E aí, quando surge, a partir desse mestre que está te conduzindo, dessa força interna, dessa consciência pura, a oportunidade de você combater esses vilões internos, tudo o que você quer é largar o seu arco e deitar com preguiça. Meu conselho, meu chamado é que a gente comece a refletir, pelo menos, sobre não violência, como essa terceira via, como essa outra resposta possível que nos distingue das bestas, que nos distingue dos nossos próprios eus acovardados e arraigados do ontem. Isto absolutamente é revolução de si. E muda o mundo. Por quê? Não porque você esteja preocupado megalomaniacamente a mudar o mundo externo a você, mas porque ao mudar internamente você, e ao reconhecer no outro não mais uma ameaça, mas um alter ego, um outro eu, fundamentalmente você é capaz de mudar o mundo naturalmente. Até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.